Chega de palhaçada! Se você quer se tornar um desenvolvedor, tem que ser full stack. Não é só back-end ou front-end, e nesse vídeo eu vou mostrar para você por quê. Salve internauta, eu sou Ricardo Pupo-Largueza e estou aqui para falar de uma polêmica enorme sobre o caminho de aprendizagem na análise e desenvolvimento de sistemas. Já leciono no ensino superior há mais de 20 anos e nos últimos anos tem havido aí uma segmentação muito grande na nossa área, compartimentalização muito grande dos papéis dos projetos, e essa segmentação acabou diferenciando bastante um papel que era comum antigamente, que era o de desenvolvedor, programador, de analista de sistemas, em dois papéis, o analista front-end e o analista back-end. Vamos ver hoje o que é isso, o que é full stack também, por que essa segmentação aconteceu historicamente e qual a jornada que você deve trilhar se está entrando agora nesse mundo da programação. Antes de mais nada, o que é front-end? Front é de frente, representa a interface, a cara dos sistemas. Antigamente esse papel era chamado de web designer, mas o web designer ele só fazia literalmente os desenhos. Ele não programava especificamente, cabia ao programador escrever o HTML daquele treco lá que o cara desenhou. Esse papel de web designer acabou sendo incorporado por um analista desenvolvedor especializado em front-end. Isso faz sentido? Até faz, para times grandes e projetos com características bem específicas, mas a gente já chega lá. O analista front-end ele tem que dominar HTML, CSS e JavaScript. E a infinidade de frameworks que circundam essa área, como React, Vue, Angular, Svelte, Ember e várias outras. Esses frameworks são bibliotecas que a gente utiliza para acelerar o processo de desenvolvimento e também para oferecer mais funcionalidades simples de implementar para os programadores, para os analistas. E o back-end? O que o analista de back-end faz? Ele programa a interface não visual de comunicação com a parte visual da aplicação. Então ele cria programas que recebem da interface visual um pedido, uma solicitação, uma requisição, ele processa as informações que ele leu de um ou vários bancos de dados, informações as quais ele consolidou, normalizou, organizou e devolveu para a interface, para que a interface possa atualizar as informações na tela com dados reais oriundos de um servidor. O analista de back-end ele tem que conhecer alguma linguagem server-side, PHP, Java, C#, da plataforma .NET e o Python. Eu não recomendo o Python não, porque na prática tem muito pouca vaga de trabalho para Python. Vou fazer um outro vídeo sobre isso. Infelizmente, Python é uma linguagem muito popular, mas que não oferece muitas oportunidades de boas empresas. Se inscreve aí no canal que vai ter um vídeo só falando sobre Python nesse aspecto. E o analista full stack? Full stack quer dizer toda a pilha. Que pilha? A pilha de tecnologias. O que quer dizer isso? Toda a pilha que compõe uma aplicação completa. Um analista full stack é uma pessoa que entende um pouco de DevOps, porque ele sabe montar, configurar um servidor, ele sabe criar uma aplicação de back-end para oferecer uma interface de dados com a casca da aplicação ou a interface dela, que é a aplicação de front-end que ele também sabe implementar. Ele é um profissional mais completo. E você tem que procurar ser esse tipo de profissional completo. Vamos ver agora por quê. Antes de mais nada, por que tem essa polêmica? Tira um sarro do analista full stack dizendo que ele é igual o pato. Ele nada, voa e anda e não faz nenhuma das três coisas direito. Isso não é verdade, isso é uma bobagem. Por outro lado, os analistas full stack dizem que os outros eles não têm uma visão total da aplicação, uma visão holística, uma visão completa ali da solução. Isso é verdade. Esse negócio começou por causa de uma coisa chamada callback hell. Para entender o callback hell é importante entender como funciona a internet. Na internet, o navegador faz uma requisição ao servidor e devolve uma resposta de acordo com o que foi pedido. Essa resposta é apresentada ao usuário geralmente no formato de uma página HTML, mas pode ser qualquer tipo de formato, inclusive os vídeos que você assiste no Netflix. Quando essa requisição é feita de maneira direta, como por exemplo a gente digita uma URL no navegador, dá o Enter, o navegador vai buscar lá no servidor, pega a resposta e mostra pra gente na hora. A coisa fica bem simples de entender. Só que as aplicações web modernas, elas são muito mais complexas. Para oferecer uma boa experiência ao usuário, elas precisam fazer requisições assíncronas. São requisições em que a interface faz por baixo dos panos a uma requisição a um outro servidor, pega os dados e altera dinamicamente as informações da própria página HTML. Esse mecanismo de requisição a gente chama de assíncrona porque a web é assíncrona. Qualquer requisição é assim. Quando um navegador faz uma requisição com o servidor, ele fica aguardando o servidor devolver aquela requisição com a resposta solicitada. Mas o servidor devolve na hora que ele bem entender. Então quem faz a aplicação de front-end não pode deixar a aplicação de front-end travada aguardando uma resposta do servidor. Geralmente a gente coloca ali um íconezinho de load, ilustrando ao usuário que ele está esperando uma resposta do servidor, e quando essa resposta vem, a
atualizamos as informações na página. Pois bem, você pode imaginar que uma página ela pode ser bastante complexa, ela pode ter as tabelas, imagens e cards e uma série de informações que estão sendo atualizadas ao mesmo tempo. E geralmente cada bloco, cada parte da página é atualizada por uma requisição diferente, a não ser que o back-end saiba otimizar bem a interface da aplicação. E quando você tem múltiplas requisições simultâneas e principalmente quando você precisa que elas sejam serializadas, que você precisa esperar uma requisição para fazer outra, para esperar chegar a segunda, para fazer a terceira e assim por diante, é quando acontece o callback hell. Você tem várias funções, uma dentro da outra, cada uma esperando a resposta da próxima e no final das contas temos uma baita confusão codificada, não só para nós entendermos aquela tranqueira lá que a gente escreveu, mas também para que os outros possam entender. Então, na minha opinião, o callback hell ele criou essa dificuldade, deu um nível de complexidade para o desenvolvimento da aplicação, em que entendeu-se, até por causa da baixa quantidade de profissionais que estavam sendo entregues ao mercado de trabalho, estava muito necessitado, resolveu-se fazer essa separação achando que essa simplificação de segmentação de papéis resolveria esse problema. Agora, convenhamos, o desenvolvimento de um sistema é um processo muito artesanal. Passamos anos tentando adotar metodologias parecidas com a da indústria, mas é muito diferente. Na indústria existe um processo de linha de montagem que foi estudada, analisada, planejada e executada para que tenha uma esteira de criação de um produto. No software, a esteira de produção finaliza com o software em si, e não um processo de gerar produto. Inclusive, eu acho que o conceito que se popularizou como fábrica de software é um conceito totalmente equivocado. E sabendo que o processo de desenvolvimento de sistemas é um processo artesanal, vou perguntar um negócio para você. Faz sentido um violão ser tocado por duas pessoas? Você pode dizer para mim até que é possível. E é possível. Onde que a gente pode ver isso? É lá no Circo de Soleil, mas não faz nenhum sentido. A não ser que seja algo feito para impressionar, não tem o menor sentido colocar duas pessoas tocando violão. Uma no braço ali fazendo os acordes e a outra pessoa dedilhando ou paletando. Pô, meu, fica muito mais complicado para sincronizar esse negócio aí. Dá para fazer? Dá, mas precisa de muito treino, muita sintonia entre as duas pessoas que estão trabalhando. Definitivamente não parece um processo eficiente. Pô, mas aí o músico ele vai ter que aprender a sincronizar as duas mãos? Vai, pô. Pô, mas é difícil. Pô, dá bem. Por isso que pagam pra gente fazer. Demorar muito? É, vai. Tenha paciência, resiliência que você chega lá. E o analista de front-end, ele se acha um artista? Ele fala, não, eu tenho que se especializar em front-end, tem que dominar o CSS. Porra, criatura, tu não é o Michelangelo, tu não vai fazer a Capela Sistina. Tu vai fazer tela de cadastro, mano. Com botãozinho colorido, ícone e formulário com inputs, rapaz. Tem inúmeras bibliotecas e frameworks de design que simplifica demais o trabalho de construção de uma interface visual para uma aplicação web. Dentre as mais populares tem Bootstrap, que é uma ferramenta que permite que você implemente ali componentes complexos, simplesmente definindo classes para eles, que já foram criadas pelo próprio framework em suas bibliotecas, para facilitar o desenvolvimento. Ele tem também o Tailwind CSS, tem o Bulma, o Materialize e vários outros. Pô, mas se eu quiser fazer uma coisa mais específica, sim, aí você trabalha só nos elementos específicos. Aí precisa de saber CSS? Precisa, mas aí você pesquisa. O que não falta é informação aí na internet, explicando, demonstrando, ensinando a criar aplicações dos mais diversos tipos. E além disso, hoje você tem o ChatGPT, pô. Ah, beleza. Chegamos nesse ponto aqui. O que você acha até agora? Você concorda comigo ou não? Parece verídico, hein? Comenta qualquer porcaria aqui. Se não concorda, comenta aí também. Tem me lembra que não. Porque no fim das contas, qual que é o problema principal do mercado de trabalho e dessa segmentação? O mercado, que é dominado pelas Big Tech, no que diz respeito à difusão de informação, vende que a gente tem que segmentar e compartimentalizar. Por quê? Porque elas têm problemas enormes para resolver com software, de alta escala, equipes gigantescas, projetos extremamente complexos, mas elas representam uma parcela muito pequena do mercado de trabalho. A esmagadora maioria das oportunidades são para trabalhar em times menores ou, mesmo que seja numa empresa grande, em projetos de times menores. E não faz sentido toda essa segmentação num time menor, que é o que a gente tem por regra e não por exceção. É para finalizar a motivação do porquê que você precisa ser full stack, já depois que você comentou, é que se você não sabe programar uma interface de back-end que seja suficientemente otimizada, performática, para atender a interface que foi desenhada, você vai ter uma aplicação ruim, pô. Vai ter uma aplicação lenta, que pega um monte de informação redundante que você não usa em partes da interface. Você tem que entender como que funciona o mecanismo de requisições assíncronas para distribuir as informações de uma interface, para poder desenvolver APIs que entreguem essas informações de maneira otimizada, de maneira escalonável, de maneira performática. Por outro lado, se você entende como funciona o back-end, você consegue projetar
pensar interfaces visuais para o usuário que sejam mais performáticas, que tenham uma melhor experiência de uso para o usuário e que sejam otimizadas. Agora vamos lá, por onde começar? Eu gosto muito do W3 Schools e ele sugere como começar por HTML, depois por CSS, depois por JavaScript. E eu não poderia concordar mais. Isso significa que é melhor começar pelo front-end? Você tem que começar por um dos dois. Por que eu acho melhor começar pelo front-end? Primeiro porque você vai criar aplicações visuais, isso é muito mais estimulante, é muito mais motivador, você vai poder criar aplicações reais que resolvem problemas reais, ainda que você não tenha um servidor com dados centralizados, nada do tipo, mas você já consegue criar aplicações funcionais. O JavaScript vai te proporcionar o aprendizado de todos os fundamentos que uma linguagem de programação de servidor oferece. Você vai aprender a declarar variáveis, fazer estruturas de fluxo, de repetição ou de condicionais, você vai poder implementar modularização e até requisições assíncronas no segundo momento. Além do W3 Schools, eu gosto muito também dos tutoriais da Mozilla. Ele tem uma trilha aqui chamada Learning Web Development, tem em português, então a gente consegue aqui mudar para português. E ele também começa pelo HTML, pelo CSS e pelo JavaScript, uma linguagem dinâmica para as aplicações, mesmo enquanto você ainda desenvolve para cliente, sem servidor, web forms e etc. Lá no final, ele entra aqui em programação de servidores de aplicação. Os primeiros passos, tem aqui Django, depois Express ou Node.js, que, diga-se de passagem, são as duas linguagens que menos oferecem vagas no mercado de trabalho. Eu recomendo que você vá para .NET ou Java, ou C++, principalmente se você trabalhar com jogo. Então, resumindo, espero que tenha sido útil para você. Está começando no mundo da programação? Se inscreve aqui no canal para ficar atento às novidades, ativa o sininho para receber as notificações. Está começando a programar? Vai para o caminho do Full Stack. Começa pelo front-end, mas vai para o caminho do Full Stack. Já programa como back-end? Vai para o Full Stack, aprende front-end. Já programa como front-end? Aprende back-end. Já é um analista Full Stack? Tá aqui fazendo o que nesse vídeo? Sai fora. É isso aí, gente. Não esquece de curtir, deixar os comentários aí embaixo, dizendo o que você pensa, principalmente se discorda de mim. Tô louco pra ver alguém mudar minha ideia. Até mais.